Olá, eu sou Mariana Felipe, jornalista e assessora de comunicação da Aliare, e esse é o podcast Aliare, um projeto que visa difundir informação de qualidade sobre tecnologia e agronegócio. A Aliare é uma empresa especialista no desenvolvimento de soluções tecnológicas para o agronegócio. Pelo Hub Conexa, também atua como uma incubadora de startups que apoiam a transformação digital do campo. Lembrando que você também pode saber mais sobre a Aliare no nosso site www.aliare.co ou nos seguindo no Instagram. Estamos como @aliare.digital. Bom, são 2 anos desde a fundação da marca Aliare, uma marca que carrega muita história e determinação. Por isso, hoje a gente vai entrevistar o CEO da Aliare, o Carlos Barbosa. Muito obrigada, Carlos, por estar aqui com a gente, por ter aceitado o nosso convite. Seja bem-vindo ao podcast Aliare. Oi, Mariana, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Bom, Carlos, para começar, conta para a gente um pouquinho da sua história, né? Como você iniciou a sua trajetória no agronegócio e como você chegou até aqui. Vamos lá. Eu nasci em Firminópolis, uma cidade do interior de Goiás. Tive uma infância feliz, de poucos bens materiais, mas de muita riqueza espiritual, né? Meus pais criaram os 3 filhos, ensinando muitos valores. Então, desde cedo, eles, com a sabedoria que adquiriram na vida, não nas escolas, né, porque eles estudaram um pouco, eles nos ensinavam a ter uma vida honesta, uma vida íntegra, falavam muito do valor do trabalho, da necessidade de estudarmos, porque isso é que podia mudar a nossa vida. Então, minha infância até os 10 anos, eu me lembro muito disso, né, deles falando sobre a importância de estudar, de se dedicar na escola e tal. Dos 10 aos 15 anos, eu fiz muito desses trabalhos de crianças de interior. O meu primeiro trabalho foi de vendedor de coxinha, e aí, até os 15 anos, engraxei sapato, vendi picolé, muita coisa desse tipo. Depois dos 15 anos, fui trabalhar em escritório. Aí eu encontrei talvez aquilo que eu conseguia fazer com mais habilidade, né? Que era pensar, que era o raciocínio, que era realmente eh, lidar com equipamentos, com as máquinas de escritório, que eram coisas que eu gostava. Mais para frente, o computador, e foi por aí que começou a minha formação profissional. Então, mudei do interior para Goiânia para poder continuar estudando, né? Fiz ciências contábeis, e foi trabalhando nessa atividade contabilista, né, que eu fui conhecer o agro. Mas acho que é isso, para começar a história um pouquinho. Tenho 50 anos, fazendo 50 anos agora, o tempo voa, né? Parece que foi ontem que eu comecei a trabalhar e hoje já completando aí 50 anos, quase mais de 30 anos de carreira. Só para saber um pouquinho mais, quando você foi trabalhar em escritório, como você está falando, era ainda em Firminópolis? Era numa cidade bem próxima, chama São Luís de Montes Belos. Era numa distribuidora de bebidas. Foi ali que eu encontrei o meu primeiro mentor, que era um contador, que me incentivou a fazer o curso técnico de contabilidade e me deu os primeiros ensinamentos aí para me formar, para ir nessa direção de trabalhar em escritório e trabalhar em contabilidade. E depois você decidiu fazer essa transição de vir para a capital do estado para estudar contabilidade. Eu queria fazer faculdade, eu não sabia se seria contabilidade ainda, eu estava em dúvida se seria direito, administração ou contábeis, uma dessas três. E aí, aqui em Goiânia, conheci um outro contador, que trabalhava na empresa que eu vim trabalhar, e, de novo, ele me orientou, né, a fazer contabilidade, porque eu teria ali, próximo do círculo de amizade dele, poderia ter oportunidade de trabalhar tanto em escritórios como na própria faculdade. E eu acabei fazendo e gostando. Gostei, gosto muito da ciência contábil, né? Admiro bastante.
E aí, da contabilidade, né, você já estava trabalhando no agronegócio, né? Como você viu essa oportunidade no setor e decidiu começar a desenvolver um sistema de gestão para o agronegócio? Tá. Bom, antes de pensar em sistema, deixa eu voltar um pouquinho. Na faculdade, eu precisava ganhar mais dinheiro. E aí, para ganhar mais dinheiro, eu percebi uma oportunidade, e eu vou falar isso até para poder contar um pouquinho da minha primeira tentativa de empreender. Tinha uma necessidade dos alunos lá, inclusive que era minha também, que era de fazer a monografia. E o pessoal não tinha computador em casa naquela época, era 93. E aí, com esse problema, né, que eu percebi o pessoal lá conversando, preocupado, como é que eu vou fazer com essa monografia, porque eram muitos detalhes técnicos que a monografia tinha que atender, era muito difícil fazer numa máquina de escrever. E aí eu pensei, poxa, eu tenho um computador. E eu tinha um computador porque na empresa que eu trabalhei, eles fecharam, quebraram e não tinha como pagar a rescisão, e aí me deram um computador e uma impressora, uma Epson LX 810. E aí eu pensei, poxa, vou fazer essas monografias e vou ganhar esse dinheiro, né? Essa renda extra que eu estou precisando. E aí nesse primeiro semestre eu fiz 60 monografias. E gostei, achei que podia até virar um negócio, né? Fiz um cartãozinho de visita, comecei a distribuir na faculdade, arrumei um sócio. No segundo semestre, essa sociedade durou muito pouco, porque na verdade ele queria aprender como é que funcionava lá toda aquela configuração, toda aquela técnica ali de espaçamento, de margem, para poder fazer a monografia segundo as regras lá da matéria. E aí foi concorrer comigo na faculdade. Mas no segundo semestre eu fiz 130 monografias, e consegui atingir meu objetivo ali, inicial, de renda extra. E vi que era um negócio que não teria muito futuro, né? Fiquei frustrado pela facilidade com que a concorrência apareceu. Aí começou a aparecer muita gente fazendo a mesma coisa. E aí eu desisti daquele negócio. Mas foi a minha primeira experiência. E nessa época eu trabalhava como um analista sênior de contabilidade. Então eu trabalhava numa empresa de um grupo, e nessa empresa, que era uma transportadora, eu fazia toda a parte de contabilidade, e o contador ele fazia apenas o final, né, o fechamento, e ele era o responsável técnico. E não tinha espaço para mim crescer nessa empresa. E eu queria crescer, eu queria ganhar mais. Fui conversar com ele, eu disse, olha, aqui realmente não tem espaço para você crescer. E eu pedi para ele me ajudar a encontrar um local que eu pudesse ser o contador. E daí ele fez isso, ele me ligou um dia dizendo, olha, apareceu uma vaga para um contador lá em Acreúna. É uma empresa de agro, não sei bem o que eles fazem. Aí eu liguei para essa empresa, e foi assim que começou a minha história no agro, né? Já na ida lá para Acreúna, de ônibus, né, no sábado de manhã, lá no mês de julho, eu já fiquei impressionado. Isso era 95. 95. Eu já fiquei impressionado com a vista, né? Ali depois que passa a Indiara, aí tem aquelas planícies a perder de vista, e na época estavam todas cheias de algodão já em pluma, muito bonito. E aí cheguei em Acreúna e fiquei impressionado com a cidade. Muito movimento, né? Apesar de uma cidade nova, que nem infraestrutura, asfalto direito tinha nas ruas, mais casas grandes em construção, carros novos, caminhonetes. E aí eu fiquei impressionado com aquilo, não estava acostumado a ver aquilo. A cidade onde eu nasci, cresci, era uma cidade com uma dinâmica diferente, dinâmica que o dinheiro movimentava ou era menos distribuído. Foi aí que eu comecei a perceber que a agricultura, né, de grãos, de algodão, ela tem uma cadeia de produção que emprega muita gente e distribui muita riqueza, muita renda, né?
E aí conversei lá com o pessoal, gostei da ideia deles, eles queriam levar a contabilidade para dentro da empresa, tinha um projeto de crescimento, e foi assim que eu fui parar no agro. E como é que eu tive, aí, respondendo a sua pergunta, como é que veio essa história de criar, essa ideia de criar um software, né? Eu cheguei nessa empresa para poder fazer contabilidade. E aí, no meu primeiro dia de trabalho, foi que eu descobri que eles não tinham nem computador. Aí eles faziam tudo manual, tudo em fichas, né? Todos os controles de estoque financeiro, tudo em ficha. Aí eu fui e falei com os donos, falei, não dá para poder fazer o que vocês querem, né? Que é melhorar a gestão da empresa, fazendo contabilidade e não informatizando o restante da empresa. Então, eu acho que vocês deviam repensar isso. E aí, eles concordaram e eu, então, me ofereci para poder ajudá-los nisso e fui procurar um software para eles colocarem na empresa. E aí, o automático era procurar um software no mesmo segmento deles, né? Porque é um segmento comercial, mas que tinha muitas particularidades. Então, você, agronegócio e que trabalhava vendendo insumos para a produção de grãos que são commodities e que automaticamente tem uma indexação com o dólar, porque a cotação da commodity é dólar, né? Então eles tinham muitos controles que eram em dólar, ou eram na própria commodity. E os softwares que atendiam o comércio geral não tinham não atendiam essas particularidades. E eu pensei, então tem que procurar empresas parecidas com a deles, em outras revendas, né? Liguei em algumas e não encontrei. Bom, então, diante da falta de um software especializado, eu fui atrás de quem eu confiava, que era essa empresa, que era uma empresa que eu conhecia, que tinha trabalhado com ela em Goiânia, em outras empresas que eu trabalhei. E aí os convenci de que se eles fizessem algumas pequenas mudanças, algumas adaptações para atender aquelas particularidades lá, que era o mínimo, o essencial para poder conseguir usar o software, que eles poderiam ter um cliente que ia crescer e tal. E aí fizemos assim. Como eu conhecia muito o produto deles, eu mesmo implantei, eu mesmo treinei os colaboradores, eram poucas pessoas, e eu fiz isso porque eu tinha que adaptar o uso do software àquelas limitações, né, que ele tinha, e aí tinha que tratar muitas coisas nos processos, né, no treinamento das pessoas. Pronto, resolveu o problema do software lá, fui fazer a contabilidade. Depois de terminar essa contabilidade, de colocar a contabilidade em dia, né, dessa empresa, apareceu uma oportunidade de trabalhar numa outra empresa em Rio Verde. E ali pertinho. Que é perto, né, 70 quilômetros. Eu conheci muitas pessoas que trabalhavam para indústrias e que eram os representantes, os vendedores dessas indústrias lá na revenda. E uma dessas pessoas me convidou para trabalhar, né, numa revenda que ele ia montar em Rio Verde, incentivado pela indústria, na época era a Ciba, hoje é Syngenta, que ia ser uma grande empresa, maior do que aquela que eu estava trabalhando. E aí aceitei, em 96 mudei para Rio Verde, junho de 96. E aí chegando lá, o problema do software, ou da falta de um software que atendesse às particularidades da distribuição de insumos, voltou. Porque se é uma empresa grande, começando, sem processos, com muitas pessoas novas, com diferentes níveis de conhecimento, aquelas adaptações que eu tinha feito lá no software trariam risco, né, para os controles, porque ela dependia muito das pessoas fazerem bem feito os processos. E aí fui eu procurar software de novo. E, de novo, não encontrei um software que atendesse. E aí começou a ficar muito presente na minha mente esse problema, né? Então, e eu vivenciava muito isso, porque na contabilidade você lida com todas
a contabilidade é fim em todos os processos, né? Ela que registra, ela que arquiva, ela que faz os relatórios, faz todo o final das transações de uma empresa termina na contabilidade. Então, se as coisas não começam bem, se as coisas, os erros que acontecem durante todo o processo acabam chegando na contabilidade, trazendo muitos impactos. Então, eu vivia muito isso, de ficar corrigindo problemas que chegavam na contabilidade que não podiam ter sido evitados logo no começo. Então, ficava muito presente na minha cabeça como um software podia ajudar, um software que atendesse às particularidades podia ajudar. E eu gostava já muito de tecnologia, desde, como eu falei, lá desde lá de trás. Tive computador em 92, 93 já, os primeiros computadores quando abriu, né, o mercado para vir computadores de fora, os famosos 486, 586, né? Então eu gostava muito de tecnologia. E aí comecei a pensar, poxa, será que não é a minha oportunidade de empreender, né? Então eu tinha aquele sonho, daquela experiência de empreender na faculdade lá, deixou uma semente. E eu ficava pensando, poxa, será que chegou a minha oportunidade, né, de fazer alguma coisa? E não conseguia tirar isso da cabeça. Então era uma coisa que estava lá na igreja, ouvindo lá o sermão, e de repente vinha na cabeça um insight, uma ideia de como resolver um determinado problema. Como é que devia ser o relatório para fazer o acerto de contas com clientes, e eu começava a anotar. Então foi assim que surgiu a oportunidade, né? E o sonho começou a ser construído a partir da convivência com um problema no meu ambiente de trabalho, exercendo o meu trabalho de contabilidade. E aí, Carlos, depois que você teve a ideia desse software, como foi até você conseguir desenvolver e como você fez para vender seu produto? Legal. Então, eu percebi que existia uma oportunidade. Eu comecei, então, a tentar organizar e encontrar uma maneira de aproveitar essa oportunidade. Dizem que eh, você, quando você tem um sonho, para que ele se torne realidade, você tem que passar por algumas etapas, né? Uma das primeiras delas é você transformar isso num plano, né? Então, você colocar em fases, você identificar quais são as atividades mais importantes, né, para você chegar na realização, para tornar aquilo realidade, colocar datas, enfim, definir estratégia de como é que você vai chegar lá. Então, eu comecei a trabalhar nisso. Eu tinha muita certeza dentro de mim de que era algo que podia dar certo, mas se eu fosse tentar convencer alguém, eu não conseguia. Se fosse dizer para alguém, estou pensando em fazer isso, né? Em geral, as pessoas que gostam da gente e querem nos proteger, elas, quando a gente fala para elas de sonhos, de ideias, de vontade de fazer coisa diferente, de mudar, pode ser qualquer coisa. Pode ser mudar de cidade, pode ser mudar de país, pode ser mudar de profissão. As pessoas que mais gostam da gente não querem que a gente sofra. Então elas vão querer que a gente continue naquele ambiente mais controlado, mais confortável que a gente está, né? Eu descobri isso nessa época, porque quando eu começava a falar, eu percebia que as pessoas, elas queriam me convencer de deixar isso para lá e tal. Mas eu tinha muita convicção, muita confiança, né, de que e da onde que vinha essa confiança? Ela vinha de fundamentos que eu fui observando e testando. Então, a primeira coisa, eu vivia aquilo. Então, era real. Existia a falta de um software. Eu sofria com com a falta daquela ferramenta, daquela solução. Poxa, mas não basta eu. Não vai ter um negócio, não faz sentido se for só eu que tenho essa necessidade. Então, eu comecei a conversar com outras pessoas, comecei a conviver
viajando para fazer treinamentos que a indústria levava vários distribuidores. Eu conversava e descobri que era um problema que existia em outros lugares, em várias regiões. Eu não consegui identificar um fornecedor de um software que estivesse resolvendo isso. E conversei com pessoas da indústria também, e eles também não sabiam, eles também concordavam que era um problema. E esse problema estava ligado, inclusive, com uma, uma baixa vida dos distribuidores. Eles tinham uma duração, as empresas duravam muito pouco tempo, 5, 10 anos, e quebravam, fechavam, deixando vários estragos pelo caminho, né? Não só financeiros, mas a vida das pessoas, né? E isso estava muito conectado com isso, com falta de uma boa gestão, e a ferramenta faz parte disso, né? Então vivenciei muito isso, de ver empresas fechando, de ver as consequências disso, conversar com pessoas sobre, né, como é que a melhoria dos processos, o uso de ferramentas poderia ajudar nisso, e foi me convencendo de que realmente fazia sentido. E aí, o que eu fui fazer para transformar isso em realidade? A minha estratégia foi, primeiro, mostrar que eu entendia, meio que criar uma certa autoridade sobre o assunto. Precisava que as pessoas percebessem que eu entendia do problema e que conseguia criar soluções para aquele problema. E aí eu criei, no primeiro momento, um manual de boas práticas para revendas de insumos agrícolas. E aí eu distribuía de graça para as pessoas, né, quem quisesse. Eu recebia na empresa pessoas contadores, colegas dos donos dessa empresa pediam para treinar, eu treinava lá. Então, com o objetivo de ver se aquilo que eu achava que era um bom processo, uma boa prática, fazia sentido também para outras pessoas e para que elas também me conhecessem. Depois disso, eu... Você é pioneiro do marketing de conteúdo. Só queria acrescentar isso aqui. Fez um manual para entregar para as pessoas porque elas te conheciam. Antes de ter produto, eu achei que eu precisava, antes de falar de produto, de falar da minha ideia, elas precisavam me conhecer de outra forma, né? Eu era um contador, conversava com muitas pessoas, mas será que esse cara entende de processo suficiente para poder falar de criar um software, né, que vai atender a empresa inteira, não é só a contabilidade? Então, lá nesse manual, tratava de como é que cadastrava um cliente, que documentos devia solicitar, como é que eu devia fazer o processo de recepção de produtos, de mercadorias, como é que devia ser a expedição de mercadorias, coisas que estavam relacionadas aos principais problemas que eu via ali na empresa, que eram problemas de entrega incorreta de produtos, de falta de estoque, cadastro clientes que não pagavam porque a empresa não fez um mínimo de análise no cadastro desse cliente, né? E aí, depois de um tempo, depois de fazer esse trabalho aí mais em cima dos processos, da gestão do negócio, eu fui tentar viabilizar o projeto. Para isso, eu precisava ter alguma coisa mais tangível, que não fosse só a ideia. Então, eu comecei a criar alguns protótipos de interface do produto, um desenhozinho de tela feito no Excel mesmo, um desenhozinho de um relatório lá no Excel para mostrar como é que seria um relatório que faria, por exemplo, a gestão de uma carteira de pedidos de venda, em cima tudo do que eu ouvia falar que faltava. Eu quero fazer um acerto com o cliente e queria que os produtos que esse cliente comprou estivessem no mesmo relatório. E aí fui desenhando isso para poder conseguir mostrar isso quando eu fosse falar do projeto, né? Porque era conectar com a dor de fato que o pessoal tinha. E a minha primeira tentativa foi vender o projeto, então, conseguir, né, um investimento na indústria, que era a Ciba, que eu conhecia alguns gerentes lá, sabia que eles estavam investindo em melhorar a gestão dos seus distribuidores. Isso era estratégico para eles estavam investindo nesse momento em treinamento, bastante em consultoria, treinamento para esses distribuidores. E aí fui conversar com eles para tentar vender a ideia, né? E
me reuni com eles umas 2 vezes, acharam interessante e tudo, mas quando eu fazia a proposta de que eles investissem, eh, aí quando eu fiz a proposta, né, eles desapareceram, voltaram. E a minha ideia era que eles antecipassem um valor para que eu construísse, pagasse um desenvolvedor para fazer o software, e depois eles teriam ali um crédito para poder entregar para alguns distribuidores que eles escolhessem lá 3, 4, 5 cópias licenças do sistema para esses distribuidores usarem, né? Mas não funcionou. E aí eu fui para uma outra tentativa, que era oferecer isso para os donos da revenda que eu trabalhava. E porque eles tinham 2 motivos, né? Eles tinham a necessidade para eles e poderiam também enxergar uma oportunidade de um novo negócio. E aí fiz lá o meu pitch, né? Já que você falou aí de marketing, como que o pessoal está chamando mais recentemente, né? Fiz lá meu pitch para eles, que foi mostrar para eles que existia um problema, né, que eles conviviam com esse problema, dizer que eu conhecia, eu tinha boas ideias de como resolver esse problema, eles também viam, né, o que eu fazia lá nos processos, até as pequenas mudanças nos sistemas que a gente usava lá, e mostrar para eles que existia um mercado. Poxa, eu conversei nesses treinamentos que eu participei, e nas conversas com a indústria, dizem que tem aí uns 3.000 distribuidores no Brasil. Daí, se esses 3.000 distribuidores não têm um software que os atenda bem, vamos considerar que, sei lá, 5% deles comprem, busquem trocar de software num ano. Se a gente ganhar metade dessas vendas, a gente vai vender 70, 100 softwares por ano, né? Eles se empolgaram com a oportunidade, com a ideia do negócio, né? Mas também tinha uma segunda opção, né? Se não desse certo, eles podiam continuar com o software próprio, que era uma das soluções mais usadas na época. Muitas empresas tinham software próprio, né? Com a equipe própria. Então foi assim que eu procurei viabilizar a criação do produto, né? Aí eles falaram, poxa, mas quanto que temos que investir no projeto? Aí eu falei, agora a gente precisa então escolher quem vai fazer a parte de desenvolvimento do produto. Aí eu fui atrás dessa empresa, que se chamava Estática na época, que é daqui de Goiânia, para poder convidá-los para o projeto, para ser sócios no projeto. Eu fiz o mesmo pitch, eles não demonstraram a mesma reação do pessoal da revenda, não se empolgaram, mas no final perguntaram se ia ter um investidor que ia pagar pelo custo de desenvolvimento. Eu disse que sim, e eles, então a gente vai. E foi muito importante que eles tenham entrado, porque eles conheciam muitos. É uma empresa que já tinha quase 15 anos de mercado, e que tinha feito mais de uma vez software de gestão para empresas. E eles colocaram no projeto um programador sênior, cara muito inteligente, que fez toda a diferença para mitigar os riscos, né, de um novo projeto. E aí viabilizamos, então, criar um projeto. Eu entrei como sócio do projeto com 20%, e cada uma dessas empresas, a Alfa Agrícola, que era a revenda, e a Estática, com 40%. Eu queria 30, eles queriam me dar 10 e acabou ficando 20. E aí, uma das primeiras coisas depois de decidir que ia fazer o projeto, eu queria criar um nome para o projeto, que viria a ser o nome do produto depois. E eles falaram, para que isso, Carlos? Para que perder tempo com isso? Não, acho importante, a gente já tem um nome para que a gente já começa a se referir ao projeto como um nome e tudo. E aí eles, poxa, então vamos pensar. E aí começamos a pensar lá, e aí surgiu o SIAGRE, que é um acróstico, né, literal do que é a função do sistema, né? Sistema Integrado de Automação e Gestão de Revenda de Insumos. A primeira opção era SIGRE, né? Não tinha o A de automação, que é Sistema Integrado
de gestão de revenda de insumos. E aí a fonética não ficou muito boa, né? Aí como eu tinha feito esse curso de marketing lá que você falou, mentira, eu nunca tinha estudado nada de marketing. Mas, poxa, era uma técnica que fazia sentido, né? Se eu colocar vogais, talvez melhore a fonética, né? Aí fomos testar as vogais. Quando colocou A, já melhorou, né? E testamos o resto, mas decidimos ficar com A. Mas A de quê, né? Aí, A de automação, né? O que se aproxima mais desse tema de controle, de gestão de empresas, né? Mal sabia que agora, né, 2023, quase 30 anos depois, a automação e robotização é tão importante, né, para a gestão dos negócios. E aí começamos a desenvolver o produto. Formamos uma equipe, né? Aquele desenvolvedor sênior, o Wellington, e eu. Então, eu não precisava passar os requisitos mais simples para ele, porque eu já tinha feito isso outras vezes. Ele sabia o que era um software para comércio. Eu só tinha que dizer das particularidades. Então, eu tinha que passar para eles a informação das particularidades. Eu passava os requisitos, ele desenvolvia, ele me mandava e eu testava e devolvia para ele com os ajustes. A parte mais difícil foi convencer ele de algo que eu acreditava muito. Porque todo o meu processo de trabalhar em empresas era algo que eu valorizava muito, que me realizava muito, que era fazer alguma coisa para facilitar o trabalho das pessoas que conviviam comigo. Então, por exemplo, tinha lá a secretária que tinha que mandar 100 convites para um evento da empresa. E ela ficava lá digitando um por um daqueles convites e que tinha aquela dificuldade de imprimir no lugar certo na etiqueta. Aí eu ia lá e falava, não, vamos usar essa ferramentazinha aqui do Word, deixa eu criar para você aqui uma ferramentazinha lá de mala direta no Word, você criava os campos e tal, e digitava e depois já saía impresso na etiqueta certinho. E aí eu ficava feliz de ajudar, de fazer isso, ia lá no outro, ajudava a resolver uma automação numa planilha de Excel e tal. Então, eu não gostava dos softwares serem tão complexos. E porque as pessoas tinham dificuldade de usar o software, de até achar as funcionalidades do software, onde é que está essa funcionalidade para fazer isso ou aquilo. E as pessoas me perguntavam, onde é que está isso, onde é que está aquilo. Então eu convivia muito com isso. Eu achava que precisava facilitar, né? Precisava ser algo mais simples, mais intuitivo, mais fácil de aprender. E aí foi essa a maior dificuldade com o Wellington, porque ele era daquela geração de programadores que sofreu muito com os usuários, no sentido de que eram empresas menos estruturadas como é hoje, em que o programador também atendia o usuário. Eu entendo por que ele tinha essa dificuldade, esses conceitos a respeito do usuário, né? Porque os desenvolvedores, eles gostam de pôr o fone de ouvido, se concentrar e fazer o trabalho deles, né? E aí ser interrompido por um usuário que pergunta onde que está a opção tal, onde que tecla pressiona para isso ou para aquilo, os irrita profundamente, né? E aí eu falava para ele, não, Wellington, mas não é assim, a gente tem que pensar por outro lado. O software precisa se proteger também, ele não pode deixar que a pessoa faça errado e depois a culpa pode vir para o software. Então eu falava muito com ele, a gente tem que evitar que ele erre, a gente tem que simplificar. Se eu já posso preencher um campo automático ou colocar uma regra para que ele não faça um preenchimento automático, tem que fazer. Mas quando eu fui mostrar para ele que a gente ia ter que fazer todos os cálculos de matemática financeira, juros simples, composto, tanto em cima de contas a pagar, receber, como também de custos, aí ele ficou indignado. Ele falou assim, Carlos, mas você sabia que já inventaram uma solução para isso? Você já deve ter visto, é uma maquininha assim, chama HP12C. Ela tem todas essas fórmulas aí, para que eu vou criar isso no software? Eu falei, não é assim. Aí, imagina um cliente chegando lá para poder pagar a conta, pede para tirar um relatório e a pessoa vai pegar a HP12C e vai sair fazendo conta por conta.
O sistema tem que entregar pronto, a pessoa só tem que informar qual a data que ela quer que atualize, quais são as taxas e o sistema tem que entregar pronto. Mas com muito custo consegui convencê-lo e ele fez um excelente trabalho, fantástico, como eu falei, foi muito importante. Em 8 meses a gente fez, então, os módulos básicos, né, do sistema. Então, toda a parte de compras, vendas, estoque, custos, pagar, receber, caixa, bancos. E aí a gente implantou na primeira empresa, que foi a Solotécnica de Acreúna, na primeira empresa que eu trabalhei. Foi bem, sempre tem uns ajustes para fazer, mas foi bem. Depois implantamos a Alfa Agrícola também. E aí começou o boca a boca. As pessoas começaram a falar do software. E aí você me perguntou, como é que você vendeu, né? Bom, no começo, eu não me preocupei tanto assim com a venda. Eu achava que ela ia acontecer por esse relacionamento que os donos da empresa tinham, com esse relacionamento que eu criei, que às vezes bastava pegar o telefone e ligar e falar e tal. Até porque eu continuava sendo contador. Nessa fase aí do projeto, desses 8 meses aí, eu trabalhava 16 horas, era 8 horas como contador, mais 8 horas no projeto, né, de segunda a domingo. E não me planejei para me dedicar a essa parte de vendas, né? E isso teve um preço mais para frente, posso contar um pouco mais depois. Mas o começo, que eu acho que é comum a todo negócio, quando você lança um negócio, isso acontece muito com todo negócio. Mas um restaurante, um bar, quando alguém monta um bar, os primeiros dias é lotado. É lotado dos amigos, dos conhecidos, das pessoas que querem apoiar. Só que essas pessoas não vão o tempo todo. Não só pela novidade. Tem alguns que são atraídos pela novidade também, né? Que são os primeiros, os adotantes iniciais, né? Essas pessoas gostam de novidade, estão o tempo todo procurando, mas elas, depois da novidade passa, na semana seguinte já estão procurando outra novidade. E os amigos, que é quem ajuda no começo, também não são em número suficiente para... Então, as primeiras vendas são as vendas dos amigos. E aí, às vezes, a gente se empolga com isso. Acha que já deu certo, mas está longe de dar certo ainda, né? Porque vai dar certo depois que você conseguir realmente vender para quem não te conhecia, para quem não tem nenhum motivo para te ajudar. E aí, essa é a parte mais desafiadora. Daí, no começo do negócio, a gente teve essa empolgação inicial de que ia dar muito certo. A primeira venda que eu fiz, uma venda por telefone, foi uma indicação para uma empresa de Lucas do Rio Verde, no norte do Mato Grosso. E aí o Wellington, que era o programador, e o Helry foram para lá para implantar, porque eu não podia viajar, era contador da empresa, não podia passar uma semana fora. E aí o Helry era muito bom vendedor. E aí ele foi nas cidades vizinhas, a Nova Mutum, Sorriso, e fez mais 4 vendas. Daí ele voltou por Rio Verde, né? E todo empolgado, chegou lá me contando, cara, você tinha razão, criar um software especializado agrega muito valor. Eu vendo software muito mais complexo que esse lá em Goiânia, por R$ 900, e vendi por 4.200 cada um, e acho que eu podia até ter pedido mais. E ele era muito bom para vender, ele voltou com os contratos assinados e com cheques predatados. Daí eu pensei, poxa, agora vai, né? Aquele plano lá de vender os 100 sistemas por ano vai dar certo. Mas a mesma conversa, toda essa empolgação acabou quando ele deixou claro que ele queria já tirar o dinheiro daquelas vendas, a parte dele naquelas vendas, né? Ele pegou lá os cheques e somou lá e disse, olha, eu quero tirar os meus 40%. Eu falei, mas... Aí tentei convencê-lo, né, de que não fazia sentido. Para mim, né, para ele fazia sentido. Porque o meu sonho ao criar um negócio era que esse negócio crescesse. Eu queria ter uma empresa grande, uma empresa com muitos colaboradores, uma empresa com muitos clientes. Sabia que não tinha outra forma disso acontecer se a empresa não usasse tudo que ela conseguisse gerar de vendas, né, de lucro, nela mesma. Então eu
eu não tinha nenhuma, não tinha casa, morava de aluguel, tinha um carro 86, um Uno, que mais me deixava a pé do que me carregava, mas eu não via aquele dinheiro para mim não existia, porque o que eu enxergava era o futuro, no futuro um negócio grande que dependia fundamentalmente daquilo. Mas eu tentei convencê-lo, mostrar que tínhamos que esperar e tudo, mas para ele, e aí não tem nada de errado em relação a princípios, valores, nada, é que ele estava num momento da vida dele em que as prioridades dele eram outras. E aí eu percebi que não ia funcionar a sociedade. É a mesma coisa de relacionamento, namoro, casamento. Se as prioridades são muito diferentes, se os valores, se a visão de futuro é muito diferente, você pode até manter o relacionamento por longo tempo, mas vai ser cheio de atritos. Ou seja, no nosso caso lá, toda vez que a gente fizesse uma venda, ele ia querer tirar o dinheiro e eu ia querer segurar o dinheiro. E o que ia acontecer? A gente ia discutir, a gente ia ficar tentando equilibrar isso, ia gastar muita energia com isso. Então, eu pensei, não vai funcionar. E aí falei com o pessoal, com outro sócio que era revendo, que como ele queria muito isso, e aí tem um outro aprendizado. Sempre com um problema, ele traz oportunidades. E eu até costumo dizer que a outra face da moeda, problema, é a oportunidade. O problema, então, geralmente ele já vem com a solução. Mas muitas vezes a gente olha só para o lado do problema e não percebe que ele traz muitas vezes a solução. E a solução estava ali. O problema era a gente não ia funcionar como sócio. E a solução era, ele queria muito aquele dinheiro que estava lá em cima da mesa. Então propusemos para ele que ele vendesse a parte dele por aquele cheque. Resolvemos a questão societária e criamos dois grandes problemas. E é sempre assim. A gente resolve uma coisa e tem outras para poder resolver, né? Não tem nenhuma decisão que seja definitiva, que seja boa o suficiente, que você não vai ter nenhum efeito colateral para tratar. Todas as decisões são assim. E aí eu percebi um dos grandes problemas, que era o óbvio, que era a empresa que sabia desenvolver e sustentar o sistema estava saindo. Então precisava resolver um problema disso. E a sorte, né, ou eu costumo dizer, né, o dedo de Deus aí, foi que aquele programador, o Wellington, que tinha feito o sistema junto comigo, ele estava saindo da estádio. Ele ia montar um negócio. E ele ia passar um ano, ele e o sócio dele, construindo esse software que eles iam fazer. E aí eu propus para ele que ele ia ter um tempo, que ele passasse esse um ano responsável pela continuação do desenvolvimento do software, pela manutenção, pela sustentação dele, e que também treinasse 2 desenvolvedores para mim. Ele contratou os desenvolvedores aqui em Goiânia e treinou eles a fazer como ele fazia. E no final desse ciclo, eu levaria eles para Rio Verde, né? Faria uma proposta para eles irem para Rio Verde. E deu certo. No final de um ano, esse pessoal, o Adebaldo e o Adriano, foram os 2 primeiros desenvolvedores aí dessa parte do RP. Teve outros desenvolvedores que atuaram em outras frentes, como receituário, em outras coisas. Mas eu não percebi exatamente a questão da venda. Que com a saída do Helry, que tinha feito essas 4 vendas, e fez essas 4 vendas indo lá em Nova Mutum, lá em Sorriso, né? Que as coisas não iam acontecer em venda, né? Eu não percebi isso. E aí até o final isso era começo de 98. E até o final de 99, as coisas foram muito devagar. A gente começou a acumular dívida com a revenda. No final de 99, a gente tinha acumulado uma dívida de uns 75 mil reais, porque faltava dinheiro para poder pagar. Tinha poucos funcionários, tinha 2, 3 funcionários, mas faltava dinheiro para pagar, a revenda complementava. A gente tinha uma receita de 6 mil reais, 12 clientes,
enfim, as coisas estavam indo muito mal. Se continuasse daquela forma, a gente tinha pouco tempo. E eu percebendo isso, que se não fosse feita alguma coisa, aquele sonho ele ia ser interrompido. E aí eu fui procurar, na minha visão, o meu diagnóstico era de que o motivo de não estar dando certo era um conflito de interesses, porque a revenda, ela tinha 70% do negócio, e a gente estava tentando vender o software, que ela era majoritária, para concorrentes dela na mesma região dela. Ou seja, ó, fazia sentido. Inclusive, a gente ficava dentro da própria revenda, numa sala, dentro da revenda, e tentando vender para o cara da mesma cidade, do outro lado da rua. Então, eu achava que esse conflito de interesses era que estava atrapalhando. E, de fato, estava atrapalhando ali, naquele ambiente mais próximo da revenda, mas não era todo o motivo, né, de não estar dando certo. Mas a minha visão era aquela. E aí, perguntei para eles se eles aceitariam, considerariam vender a parte deles. Eles rapidamente, acho que nem acreditavam que existiria alguém que estaria disposto a comprar, mas não teria um problema tentar, né? Me autorizaram a ir procurar. E aí foi quando surgiu o Almir Zanelato, história da Seara. Ele era um empresário lá em Rio Verde, com alguns negócios de sucesso já, estava diversificando e se interessou pelo projeto. Comprou 50% da participação da revenda e assumiu a dívida para receber depois. E a gente, aí começou essa sociedade. Eu estava muito focado em resolver essa questão societária para viabilizar a continuação da empresa e não percebi um efeito colateral desse movimento. Ao ter tudo formalizado lá, em termos de documentação, de contrato, tudo certinho, aí os donos da revenda me chamaram e me demitiram. Eles estavam certos, não ia funcionar mais, né? Enquanto estava tudo lá dentro da empresa, apesar de não ser o ideal, eu conseguia fazer, né? Então, eu trabalhava aquelas 16 horas por dia para fazer o trabalho de contador e continuar empreendendo no negócio de software. O problema é que eu era PJ e eu tinha só mais uma nota para emitir. E eles não me deram nenhuma ajuda nesse sentido. Aí eu fiquei chateado na época, fiquei magoado, porque eu me esforçava bastante e procurava ajudar em várias outras coisas, não só como contador e tal. Mas depois de ganhar mais maturidade, eu percebi que o que eles fizeram, não sei se foi com a intenção, mas no final das contas eles me ajudaram e tomaram uma decisão mais difícil e mais importante para a história da Seagra, né? E eles me deram um pontapé para fora da minha zona de conforto, né? Eu estava me dividindo entre duas coisas. E a causa mais importante das coisas não estarem dando certo era que era a minha divisão. Era eu estar me dividindo entre o conforto, entre aspas, de um emprego e empreender. E aí, mas foi difícil, porque tem a responsabilidade, né, de pai de família. Minha filha mais velha já tinha nascido, continuava morando de aluguel, enfim. E não tinha perspectiva, baseado nos números atuais lá da empresa naquele momento, de ter nem um prolabore mínimo. Mas eu continuava acreditando muito, porque aqueles fundamentos que me levaram a pensar em criar um negócio a partir daquela oportunidade continuavam lá. Ainda não tinha nenhuma empresa explorando esse mercado. As revendas continuavam com as dores, continuavam nos procurando, por algum motivo não fechavam o negócio, mas não compravam de ninguém. Então continuava existindo os fundamentos. Aí eu decidi mergulhar de cabeça mesmo, né? E fui me dedicar 100%. Aquelas 16 horas que eu trabalhava por dia nos dois, eu fui dedicar integralmente à Seagra. E aí as coisas começaram a dar certo na velocidade maior. E quando foi, assim,
E qual foi o marco que te fez perceber que você estava criando uma empresa grande, assim como era o seu sonho, estava criando um grupo, que depois se tornou o Grupo Ciagro? Tipo, o que que aconteceu? Qual foi o pontapé que você entendeu que seu sonho estava finalmente se realizando? Bom, quando eu comecei, eu gostei muito de desenvolver produto, né? Eu ficava naquela agenda lá de ver as ideias, prototipar, passar para o desenvolvedor, ele devolvia. Você pensar uma coisa e depois aquilo se transformar numa ferramenta, num produto, é muito legal, né? Isso a gente fica muito realizado com isso. E aí eu me empolguei com isso. E logo no começo lá, a gente vou fazer um software para produtor rural também, porque eu convivia com os produtores rurais lá. E aí cheguei a prototipar, a contratar alguém para desenvolver e a desenvolver um software. Mas aí, com essas dificuldades financeiras e tudo, eu fui aprendendo lá nesse começo a importância do foco, especialmente para negócios que estão começando, né? Então foi através desse aprendizado de me empolgar, tentar fazer várias coisas ao mesmo tempo, que eu percebi, deixa eu passar mais rápido, para crescer mais rápido, eu preciso entender muito de uma coisa só e eu preciso me especializar nessa coisa. E aí escolhi continuar em revenda. E aí seguramos essa questão dos outros produtos para produtores, por exemplo, e continuamos em revenda. E a ideia era que a gente continuasse em revenda enquanto a gente tivesse um bom ritmo de crescimento e buscando a liderança. Então a gente às vezes saía um pouquinho do trilho, vendia para alguém fora do segmento, aquela pessoa ficava querendo que a gente entrasse lá e fizesse, atendesse, depois a gente voltava para o trilho, né, saía daquilo, vendia, repassava aquilo para outro. Isso é muito importante, porque sem esse foco a gente perde muita velocidade, né, perde especialidade, então deu muito certo. No final de lá por 2007, quando a gente abriu a primeira unidade aqui em Goiânia, a gente já começava a falar, né, nós começamos a fazer nessa época planejamento estratégico e na hora de fazer lá as reflexões sobre eh, as oportunidades, as ameaças e tudo, a gente já começou a falar que o mercado de revendas ele ficaria pequeno para a gente continuar crescendo naquele ritmo. Porque a gente já tinha liderança, na época 25% de mercado, já se falava em consolidação das revendas, já se falava nessa época. E aí a gente, né, poxa, a gente então tem que buscar outros mercados, né? A gente tem que aumentar o tamanho desse mercado que a gente atua. E a escolha foi voltar para aquele desejo inicial lá de trás, que era ter uma ferramenta para produtores. Mas ao invés de desenvolver um produto, a gente resolveu ir buscar um produto pronto já, uma empresa que já estivesse atuando. E a nossa preferência era por uma empresa que tivesse um RP mais estruturado, que não fosse... A maioria dos produtos naquela época eram produtos que eram frágeis na parte do back-office, né? Nos controles de contabilidade, fiscal, né, financeiro. E a gente queria um produto que fosse bom nisso, porque a gente iria priorizar as empresas médias e grandes, as fazendas médias e grandes. E foi aí que, depois de pesquisar o mercado, a gente encontrou a IT Provider, que era uma empresa criada em Primavera do Leste por dois cearenses, né? Bastante conhecidos aqui na Viale, né? Um deles é o Eduardo Bitu e o outro é o Chiquinho, né? O Francisco Rodrigues. Eles tinham fundado uma empresa lá em Primavera do Leste, na época, em 2011, eles já tinham 5, 6 anos de empresa, já tinham uma boa quantidade de clientes. E aí a gente, depois de identificar que existia uma convergência de valores, né, de cultura, a gente decidiu se unir, né? E aí a Seagre incorporou a IT Provider, né, virou uma empresa só, e a gente trouxe para o portfólio o AgriManager, que é o RP voltado para médias e grandes fazendas, né?
Na época, a gente já tinha o Agribusiness, que foi o nosso segundo RP. O primeiro RP, que foi aquele que eu fiz com o Wellington lá, foi um RP feito em Clipper, que era a forma da gente fazer mais rápido. Mas já em 2002, a gente começou a desenvolver o Agribusiness, porque existia uma pressão muito grande por um software para Windows, né? Naquela época. E o Agribusiness era esse produto já líder no segmento de distribuidores de insumos, e aí veio o AgriManager. Então aí a gente começou a atuar em outros segmentos do agro, além do distribuidor. Com o Agribusiness, a gente também diversificou para atender lojas agropecuárias, originadores de grãos, armazéns de grãos, e aí a gente começou a atender um tamanho maior do mercado. Mas antes de chegar em grupos de agri, tem história. E aí, 2011, 2012, chegaram então o Eduardo, o Chico, e a gente começou a fazer algumas mudanças na estrutura organizacional, criar diretoria, estruturar melhor as gerências. A gente passou uma fase, até 2014, 2015, muito focado nessa agenda interna. E a gente acabou não percebendo, né, o que estava acontecendo fora. Em 2014, 2015, que foi aquele período da crise financeira que aconteceu na época do governo Dilma, houve parecido com o que aconteceu agora recentemente. Muitas empresas de software que atendiam outros setores e que atendiam um pouco de agro também, priorizaram o agro porque era o setor que tinha mostrado mais resiliência na crise e foram tentar vender no agro, aumentando a concorrência com a gente, né? Nessa mesma época, a gente estava fazendo uma mudança de marca no Siagri. Foi quando foi criada a marca Siagri e o Pontinho. Era outra marca antes, era uma marca diferente, que era a marca criada lá em 99, quando o Almir chegou. E nessa pesquisa para criar a marca, o pessoal fez várias entrevistas com clientes e aí trouxeram um feedback muito duro do cliente. E exatamente os pontos principais desse feedback foram pontos explorados por concorrentes que chegaram para nos atacar, para poder conseguir vender na nossa base de clientes. E o despertar para esse problema, né, que a gente tinha, que era problema de qualidade no produto, problema de relacionamento. O cliente dizia: vocês cresceram e se distanciaram. Essa era a percepção do cliente. Vocês ficaram grandes e ficaram longe. E a outra coisa é que o cliente dizia: olha, eles tentaram fazer algumas coisas novas, mas fracassaram. Não conseguem, e a gente não acredita que eles vão conseguir fazer coisas novas. Então, eram praticamente esses os três pontos principais. E a gente, então, levou esse susto, né, de perceber que a gente estava cego, míope para coisas que estavam acontecendo forte, muito importantes. Fora, né? E aí, então, a gente foi para a reação. Vamos reagir, temos que reagir rápido. A primeira coisa, nós temos que nos aproximar do cliente. A gente tem que ajudar o cliente a usar melhor o que a gente faz. Então aí surgiram iniciativas como criar uma área específica para treinamento à distância. A gente criou, chama de ensino corporativo. Foi quando começou a primeira versão da plataforma que virou depois, agora mais recentemente, a Plantar, né? A gente criou uma gerência de relacionamento, que hoje é a gerência de sucesso do cliente, para poder trabalhar essa aproximação com o cliente e ajudar o cliente a usar melhor o produto, e dar essa percepção que ele tinha, que a gente não se importava, que a gente estava longe. Em relação à inovação, né, a gente também ficou claro que a gente tinha que fazer diferente. A gente vinha tentando realmente de outras maneiras e não estava funcionando. E aí a gente criou, na época, liderado pelo Pitu, uma diretoria específica para novos produtos, uma diretoria para inovação. Porque fazer o novo junto com o atendimento ao cliente, junto com a rotina, já
já tínhamos provado que não funcionava. E aí começamos a criar um método, criar um processo para poder criar produtos novos. Começamos criando o Seagre API, o App Sales, o App Autorize. E aí começamos a mostrar para o cliente que a gente conseguia fazer com sucesso coisas novas, com tecnologias novas. Também investimos bastante, né, ao separar, fazer o novo com fazer o atual. Vamos investir em melhorar a qualidade do produto, né? Consultoria para melhorar o processo de desenvolvimento e tudo isso. Junto com o relacionamento com o cliente, veio a implantação do NPS, para poder a gente ter de maneira rápida o feedback do cliente em relação a o que levava ele a não gostar ou a não estar satisfeito, né? Então, desde 2015 até hoje, a gente utiliza continuamente essa ferramenta para poder receber o feedback do cliente. Então, a partir de 2018, 2019, conseguindo evoluir nisso, melhorar a satisfação do cliente, fazer produtos novos para atender outras necessidades do cliente, a gente começou a perceber que podia ir mais longe. E aí resolvemos, então, mergulhar nesse mundo das startups. Fizemos viagem para conhecer ecossistemas de startup fora do Brasil, aqui no Brasil, e achamos que a melhor forma seria criar uma estrutura próxima da Seagre, mas que não estivesse junto, que estivesse ao lado, que seria um hub de inovação, pudesse conviver com o aprendizado, com a experiência da Seagre, mas que tivesse uma agenda de mais autonomia, de maior agilidade, para poder criar produtos, criar negócios e incubar essas empresas na fase inicial, acelerar as empresas. E assim surgiu o HubConnex em 2019. E foi assim que surgiu o Grupo Seagre, porque a gente percebeu que estava confuso. Como assim, Seagre, Connex, e aí começou a surgir as outras marcas, né? E estava confuso. Então, por isso que a gente fez de novo um rebranding e a solução foi, vamos criar Grupo Seagre para mostrar que daqui a gente tem vários negócios que compõem o grupo. Então, foi mais ou menos assim que surgiu. E aí a sua pergunta, poxa, quando você percebeu que era um negócio grande? Até hoje não é um negócio... Até hoje não caiu. Não, até hoje não é um negócio grande. Eu acho que a gente tem que a gente cresceu, né? Mas olhando para o tamanho do espaço e também para o sonho, ele continua maior. Para o tamanho do mercado, né? A gente não tem hoje empresas muito grandes especializadas em agro, né? Então a gente está nessa jornada, né? Nesse esforço de construir grande empresa de tecnologia especializada no agro, que não existe no Brasil e que não existe no mundo. Existem várias empresas que atendem agro e são grandes em agro, mas que não são só agro. E esse sonho de ter essa empresa muito grande é do tamanho do agro, né? Do tamanho do agro brasileiro. Ele é muito maior do que a gente alcançou até aqui. Então, Carlos, depois que o Grupo Seagre já tinha se consolidado, que o HubConnex já tinha sido criado, ocorreu a fusão com a Datacomp e depois também entrando no negócio a Solution. Conta pra gente um pouco como foi esse processo e como você identificou a sinergia dessas três empresas. Bom, então a gente está aí em 2019, né, para situar a data. De 98 até 2019, o nosso crescimento foi todo baseado em vender, e reinvestir os resultados, né, e crescer com as próprias pernas, né, com os recursos que nós conseguimos gerar dentro da própria empresa. A gente sequer tinha considerado buscar outras formas, né, de acelerar esse crescimento, como, por exemplo, buscar um investidor, né? Mas nessa experiência de aumentar o portfólio e de criar o grupo com negócios diferentes, a gente percebeu que se a gente quisesse continuar no ritmo que a gente vinha, o capital que a gente dispunha, que era o resultado gerado pela Seagre, não seria suficiente.
E aí começamos a considerar essa possibilidade de buscar um investidor, né, para acelerar esse crescimento. E nesse processo de reflexão aí sobre o assunto, a gente, por ter uma relação de confiança de longa data com o César e com o Carlos, que são dois dos sócios da Data Cooper, né, o César fundador, a gente falava sobre temas estratégicos. E eles compartilharam com a gente que também estavam num momento importante de decisão estratégica. E aí, depois de nos aprofundarmos aí sobre as opções, né, de cada uma das empresas, a gente acabou decidindo que podíamos dar um passo um pouco maior, né, na direção aí de um projeto de crescimento para as duas empresas em conjunto. E aí a decisão foi contratar uma consultoria especializada para que a gente criasse um projeto de busca de um investidor para as duas empresas. Então, nós nos alinhamos sobre a fusão dessas empresas condicionado à entrada de um investidor. E a gente decidiu isso porque, ao nos aprofundarmos ali em falar, encontrou muita convergência de cultura, de valores, muita complementariedade naquilo que a gente fazia, né? A Siagre com muito foco em ERP, a Data Cooper já com posicionamento muito conhecido em CRM, com uma especialidade nessa área. E aí fomos então para o processo de busca de um investidor em conjunto, né? Em 31 de agosto de 2021, foi o marco inicial, né, desse novo ciclo de uma empresa composta pela união de Data Cooper e Siagre mais o investidor. E o investidor escolhido foi um fundo do DTG, né, que foi escolhido pela possibilidade não só de trazer o recurso, de trazer o dinheiro que a gente buscava, mas de nos apoiar também em temas que nós precisávamos trazer para a estratégia, para a pauta, né, do negócio, né? Que era fortalecer governança, que era trazer também conhecimento sobre fusões e aquisições, né, nos ajudar nessas frentes. O plano de negócio que nós desenvolvemos para a Aliar é um plano de negócios que busca a criação de uma grande empresa de tecnologia para o agronegócio, né, com alguns pilares. Então, o primeiro pilar é acelerar o crescimento orgânico, né? Então, isso passa por reforçar as estruturas de marketing e vendas. Um segundo pilar, continuar criando novos produtos e acelerando o crescimento desses novos produtos. E o terceiro são as fusões e aquisições, ou seja, trazer para fazer parte da Aliare empresas que tenham complementariedade, sinergia, né, para a construção de um portfólio de soluções, de um ecossistema de soluções integradas para o agronegócio. E foi nesse processo que a Solution apareceu, uma empresa líder no setor, na sua área, né, de softwares para concessionárias de máquinas agrícolas, né, fundada no começo da década de 90 em Santo Ângelo, no Rio Grande do Sul, e que também tem essa convergência de valores tão importante, né, e que hoje resultaram na cultura atual da Aliare, né, a partir de propósitos muito parecidos, de visão de futuro muito parecidos, de valores muito sinérgicos e de complementariedade, né, de conhecimento em segmentos diferentes e importantes do agronegócio, que essa união dessas empresas, né, resultou na Aliare. Então, Carlos, em 2021, com a fusão, nasceu a Aliare, né? Conta pra gente uma curiosidade.
Por que esse nome Aliari? O que esse nome significa? Antes de falar de por que Aliari, contar uma outra curiosidade sobre essas três empresas. Quando eu estava contando com mais detalhes aí sobre a minha história, né, vocês perceberam que eu era um contador dentro de um distribuidor de insumos que criou um software para distribuidor de insumos. Então, o César era um contador dentro de uma cooperativa que criou um RP para a cooperativa. E adivinha o que o Sérgio era? Um contador dentro de uma concessionária. Acho que acabou a lista de contadores que criam RP para agronegócio, né? Talvez a gente ainda encontre algum aí, né, para se aliar. E aí, por que Aliari? Aliari é nesse sentido mesmo, né? É uma marca criada, é um nome criado dentro da própria área de marketing da Aliari, né? Então, tem pai e mãe aqui dentro, né? E mérito aí da Bruna, do time dela. Gerente de marketing. Isso. Então o nome foi criado aqui e depois a marca, né, foi criada aí com a Enredo, né, nossa parceira aí de longa data em estratégia de marcas. Mas o que a gente queria era que essa marca ela pudesse representar, ela pudesse passar a imagem para que as pessoas, para os clientes, para o mercado, percebessem que se trata de uma aliança, de uma união sinérgica de pessoas que têm um DNA, né, de empresas que têm um DNA no agro, que tem uma convergência, né, de propósito, de valores, e que vão trabalhar juntos para construir algo grande, né, para poder deixar marca, para poder construir um legado do agro. E aí as coisas aconteceram de uma maneira muito natural, né? Então a gente passar a chamar os colaboradores de aliados, né, os próprios clientes de aliados. Então isso fluiu de maneira muito natural. É daquele tipo de felicidade, né, de sorte ou como eu falei, de dedo de Deus, que às vezes não tem tanta explicação, mas o sentido é esse. A gente queria uma marca nova, né, em que todos se sentissem parte dela, né, todos que chegassem, independente da sua origem, da sua trajetória, que começassem a partir de um determinado momento a fazer parte de uma nova história que todos construíram, né, que seja uma continuidade do que construíram e que fosse uma aliança com esse objetivo, né, de construir um futuro aí, né, de deixar um legado, né, de tecnologia e de gestão no agro brasileiro. Legal, Carlos. E agora, em setembro, a Aliari completou 2 anos, né, depois dessa fusão. Nesses 2 últimos anos, quais foram os momentos que você mais gostou de viver na Aliari? Poxa, é muito intenso, né? Então, e o tempo passa muito rápido, ao mesmo tempo que a intensidade ela faz com que os dias durem bastante, algumas horas sejam longas, os anos passam muito rápido, né? Assim, foram muitos momentos, o momento inicial, né, de contar essa novidade, porque um projeto desse é um projeto que a gente faz com muito segredo, né? Então tem muita confidencialidade num tempo longo. Então o momento de anunciar foi um dos melhores momentos, né, que a gente vivia esse projeto já há vários meses, mas não podia falar para os clientes, não podia falar para os colaboradores. Então quando a gente anunciou e quando a gente começou a receber o feedback dos clientes, né, que fazia sentido, né? Foi muito bom. A chegada da Solution também foi um marco bastante importante, né? O momento, né, de fortalecimento da cultura que a gente vivencia depois, né, dessa união, porque por mais que as empresas dessem muita atenção nesse aspecto, né, cultural do ambiente de trabalho, a gente, quando cria uma nova marca,
quando a gente começa a se chamar diferente, né, cada um tinha lá o seu jeito de se dirigir aos colaboradores e tudo. Então leva um tempo para a gente construir, né, essa nova identidade, das pessoas se sentirem todas juntas. E um momento muito especial foi agora, eu sou bem ruim de data, na nossa, na última live que a gente fez para os colaboradores, né, em que ali verdadeiramente eu vi que pessoas, independente dos negócios, né, se o colaborador está em uma startup, se ele é da Solution, se é da Tata, se é da Ciag, estavam todos ali falando de uma cultura única, né? Falando do nosso propósito, dos nossos valores, e foi muito assim, emocionante ouvir dos próprios colaboradores eles falarem sobre a cultura e mostrarem como vivenciam essa cultura. Então, se eu tiver que escolher um momento, foi esse, né? Um momento bem recente, que me deixou muito feliz, porque mostra que a gente é uma empresa, é uma empresa forte, porque a gente compartilha, porque a gente vivencia uma só cultura, independente das histórias anteriores, independente do produto, da área onde a gente está trabalhando. Se eu não me engano, foi a live de 2 anos de aniversário da Niari, foi dia 15 de setembro. Isso. Foi isso mesmo. Então, Carlos, agora falando do futuro, qual é hoje o seu grande sonho para a Niari, que você espera dos próximos anos? Bom, a gente continua executando esse plano, né, que nos levou a criar a Liari. A gente está no começo, são 2 anos, né, desse processo. E o meu grande sonho é realmente tá muito apoiado num dos nossos valores, né, que é o valor da realização. A gente se motiva por coisas desafiadoras, por coisas grandes, né? E o meu sonho é deixar realmente um legado de contribuição relevante para o agro brasileiro. Contribuir para que as principais atividades do setor, né, seja distribuição, cooperativa, produção, concessionárias, lojas agropecuárias, indústrias, agroindústrias, que essas pessoas, que esses negócios, que esses empreendedores que fazem o agro ser o que o agro brasileiro competitivo, né, que alimenta o mundo, que eles possam contar, né, com uma empresa com o DNA do agro também, que nasceu no agro, que vai continuar parceira, aliada, né, do agronegócio, buscando cada vez mais contribuir, né, trazendo aí ferramentas para que eles sejam mais eficientes, para que eles sejam mais competitivos, para que os negócios sejam mais sustentáveis, duradouros, né? Então, o grande sonho é construir essa empresa, essa grande empresa de tecnologia do agro, né, brasileiro, e vivenciar o nosso propósito, né, facilitar o trabalho de quem alimenta o mundo. Todos os dias, olhar para isso e dizer, poxa, demos mais um passo importante de contribuição, né, porque estamos ajudando os nossos clientes a fazer melhor o trabalho deles. Carlos, então, para finalizar, deixa um recado, uma mensagem para quem está assistindo a gente, tanto os clientes quanto os colaboradores, enfim, todos os aliados. Então, quero agradecer a oportunidade, tá? A Aliana está aqui, né, participando desse episódio do podcast da Aliari. Eu gosto muito desses conteúdos de podcast, acho muito legal. Então, fico bastante feliz de participar aqui. A mensagem poxa, acredite nos seus sonhos, coloque data, transforme em objetivos, persista, não tem nada mais poderoso do que o trabalho persistente para poder alcançar, para poder realizar seus objetivos. O agronegócio, ele é cíclico, né? Assim como ele depende da natureza, ele depende de muitas variáveis, então tem os momentos de alta, os momentos de baixa, né?
as vacas magras, as vacas gordas. Os momentos mais desafiadores são os momentos que a gente mais aprende e são os momentos que a gente deveria dedicar para melhorar os alicerces, né, para revisar as bases que sustentam o nosso negócio, né? Então, a minha mensagem é, puxa, vamos acreditar no futuro, né, os nossos negócios, no futuro do agro. Ele é muito promissor. Essas dificuldades momentâneas, elas passam, seja por qual motivo. A gente faz parte de algo muito grandioso, né? A gente alimenta mais de 1 bilhão de pessoas no mundo, né? Pessoas que têm o que comer, o que vestir todos os dias por conta do trabalho do agro brasileiro. A gente tem que se orgulhar muito disso. E nos momentos de dificuldade, olhar para essa nobreza, para isso que a gente faz, e se sentir orgulhoso e se fortalecer, né, e se motivar para seguir em frente. Então, é isso. Agradecer a todos os aliados, a todos os clientes pela confiança, né, que dedicam a gente. E dizer que contem com a gente como parceiro estratégico para os seus desafios aí de gestão, de tecnologia, de digitalização, né, de crescimento dos seus negócios. É isso. Muito obrigada, Carlos. Foi muito bom saber um pouco mais da sua história como CEO, como empreendedor, desde o início até os dias de hoje. Muito obrigada pela sua participação. Espero que a gente tenha outras oportunidades para contar mais novidades sobre a Aliari. A gente está encerrando por aqui, mas eu quero te convidar para seguir a Aliari no Instagram novamente, @aliari.digital. Se você quiser saber mais sobre as soluções da Aliari, basta clicar no link da bio do Instagram e falar com a equipe especializada. E você também pode ligar no número 0800 672 1500. Obrigada a você que nos acompanhou em mais um episódio do podcast Aliari. Em breve a gente volta com mais informações sobre tecnologia e agronegócio. Até a próxima!